e muito menos nós não devemos voltar para trás, né? Nós temos que prosseguir diretamente para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar uns corinhos aqui. A luta vem e passa, não desanime não, mas vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não, nós vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. É reino contra reino, nação contra nação, é filho contra pai, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Se você não vai, não peça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque no sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque no sangue de Jesus tem mais poder. Pediu meu Senhor, ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo aqui agora. Pediu meu Senhor, ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu.
ficou, vai subindo a igreja do Senhor. Quem vai subir é um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem, irmão? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler sobre o livro de Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos falar de prova, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Das provas que vêm sobre nós por causa do nome de Jesus. Capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Tem prova, irmãos, que vem para a nossa vida, não porque nós pecamos, não porque nós estamos com a vida fora do caminho do Senhor. Tem prova que vem é por causa do nome de Jesus. É porque nós mudamos de vida, porque nós escolhemos outro caminho, porque nós decidimos agora que nós não vai ser mais escravos. Nós escolhemos por livre-arbítrio, por escolha nossa, que nós agora vamos ser servos de Cristo. E por causa disso o adversário, ele se levanta contra nossas vidas, para nos oprimir, para que nós paramos, para que nós desistimos do caminho da salvação. Mas todavia, se nós for perseverantes nesse caminho, nós vamos receber a vida eterna, irmãos. Por isso que nós não podemos desanimar. Jesus não prometeu facilidade para a igreja. Jesus prometeu um caminho apertado, uma porta estreita, mas ele prometeu no final desse caminho, quando nós passar pela porta estreita, nós vamos encontrar a vida eterna. Nós vamos ter a vida eterna. Ele também fala de um caminho fácil, de uma porta larga, que nós podemos fazer o que nós queremos, que nós podemos viver do jeito que nós queremos, mas o resultado final vai ser a condenação, a separação de Deus para sempre. E há muitas pessoas que já estão caminhando nesse caminho. Quantas pessoas já já partiu dessa vida nesse caminho? Quantas pessoas que acabou a respiração nesse caminho lá, nessa porta lá, nesse caminho fácil? Quantas pessoas? E quantas pessoas que no dia de hoje estão trilhando esse caminho, mas não é por falta de oportunidade, não é por falta do evangelho ser pregado, porque Jesus deu uma ordem para a igreja: ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem é condenado, irmão, não é por falta de oportunidade, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele tira servos e servas dos seus lares, do seu conforto, para proclamar o evangelho. Mas o povo, a maioria, é porta na cara, é ofensa, esconde, foge da salvação. Eu já fiz isso também. Mas louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor nos alcançaram. Eu acho que a maioria de nós aqui não gostava de crente, né? Mas a graça do Senhor nos alcançou. Os nossos olhos foram abertos, a venda caiu por terra. Aquele impedimento, aquela barreira que fazia separação entre nós e Deus, caiu por terra através da pregação dessa palavra. Por isso que eu falo, irmão, não deixe de falar de Cristo, não deixe de falar do amor, da bondade, do poder de libertação, de cura. Por mais que as pessoas não aceitam, por mais que as pessoas fiquem carrancudo, por mais que as pessoas fechem a cara, mas não para de falar, porque essa palavra é o poder de Deus. Ela transforma, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e salva a alma do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ouvir hoje a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Provações e tentações. É duas coisas que nós não gostamos. Quem gosta de ser provado? Quem gosta de estar passando a prova? Ninguém gosta, né? Na prova, irmão, parece que Deus não está ouvindo nós. Parece que Ele nos abandonou. Parece que nós estamos sozinhos. Mas só parece. Ele está sempre conosco, que Jesus nos prometeu.
Depois que nós levantamos as mãos cansadas para Cristo, o nosso Salvador, reconhecendo Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador, Ele prometeu, Ele fez uma promessa: eu estarei com vós até a consumação do século. Todos os dias, em qualquer situação, na prova, na bênção, na luta, na provação, eu estarei contigo. Nós nunca mais andamos sozinhos. Ninguém gosta de passar por prova, porque a prova não é fácil passar, mas todo cristão passa por prova. Se você não está passando por prova, se você nunca passou por uma prova, você pode rever o caminho que você está andando. Então a provação faz parte. A tentação também. A tentação vem para quê? Por que nós somos tentados? Satanás, ele traz um prato, ele traz ódio para nossas vidas, ele traz mágoa, ele quer trazer inimizade, ele quer trazer confusão, ele quer trazer tudo isso para nos afastar de Deus. Para nos afastar de Deus. Então, tentação, nós somos tentados todo dia. Todo dia Satanás, ele chega com um prato assim para você. Chega para mim, então. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o vosso seja sóbrio e vigilante, que o vosso adversário, ele está de redor. Ele está longe de nós, irmão. E essa carta que foi escrita por Pedro, foi escrita para a igreja. Foi escrita para a igreja. Isso é para nós. É para nós que estamos na igreja. É para nós que já decidimos seguir Jesus. Porque quem não decidiu seguir Jesus, ele está dentro da pessoa. Ele está dentro. Ele manda na pessoa. A pessoa faz o que ele quer. Mas nós não, nós decidimos que o nosso Senhor e Salvador se chama Jesus Cristo. Então o que ele faz? Ele fica de redor, porque ele não pode entrar em nós e nem pode chegar tão perto, porque nós estamos protegidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Jesus, ele falou: Pai, não quero que ele tire do mundo, não peço que tire do mundo, mas que guarde do maligno. Então nós somos guardados. Então Satanás, ele tem a distância que ele pode andar ao redor do cristão, mas ele fica ao derredor, bramando feito um leão, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha, procurando um vacilo nosso, procurando um descuido nosso, procurando um vacilo nosso, para que ele possa nos tragar. Então, nós que somos tentados, nós somos tentados a fazer coisas que não agradam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso, irmão, que nós não podemos faltar de culto. É por isso, irmão, que nós não podemos ficar sem orar. É por isso, irmão, que nós não podemos ficar sem jejuar. É por isso, irmão, que nós não podemos ficar sem adorar o Senhor com os hinos. Com os hinos que adoram a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele move Deus os louvores. Quando você está lavando o hino na sua casa, quem sabe você está lavando a roupa, quem sabe você está fazendo a comida e você está cantando o hino, o Espírito Santo, ele está ali. Aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Aonde o Espírito Santo está, a revelação, a poder, a unção do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós não podemos viver descuidado. Nós não podemos viver descuidado. Nós não podemos viver sem a comunhão com os irmãos, sem ir na igreja. Satanás já implantou na mente de muitas pessoas que não precisam ir na igreja. Eu vou orar em casa mesmo, eu vou cultuar em casa. Isso é engano de Satanás. Por que Deus mandou o Pedro, o Paulo abrir tantas igrejas? Por que foi abrir igreja em Roma, em Efésio, em Filipenses, nos Filipenses, Gálatas, Tessalonicenses? Por que foi aberta essas igrejas? É para o povo, para os irmãos ter comunhão. Aqui um canto um hino, o Espírito Santo visita. Um prega uma palavra, um conta um testemunho. Nós somos renovados na hora. A nossa fé é renovada na hora pela palavra. Mas Satanás, ele tem como objetivo ocupar todo o tempo do homem, para não sobrar nem o tempinho do homem com Deus. E ele tem enganado muitas pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Você pode visitar as igrejas, a maioria das igrejas está lá, senhores e senhoras. O jovem, ó, mesmo assim, os senhores e as senhoras que estão lá não querem obedecer a sã doutrina da palavra de Deus, não querem obedecer os mandamentos de Deus.
Você vê as pessoas falando, é só vitória. Agora é só vitória. Mas a Bíblia, Tiago, aqui, ele trouxe uma palavra que é diferente da vitória. Que é só vitória, só vitória. A luta e vitória. Quem luta, quem é perseverante na luta, quem é perseverante em resistir à invertida de Satanás, tem a vitória. Glória a Deus. Glória. A apóstolo Paulo falou, eu combati um bom combate. Ele falou, eu tinha só vitória não. Ele falou, eu combati um bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. A fé ainda está guardada aqui comigo. A fé ainda está. Irmão, quando nós chegar na hora de nós partir dessa terra, ou seja, nós morrer, o Cristo vir buscar nós nas nuvens, a fé tem que estar guardada. Nós temos que ter combatido um combate e a fé tem que estar guardada. Porque em Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa com bondade aqueles que procuram conhecer melhor. Glória. Nós já vivemos experiência suficiente para nós saber que Deus é bom. Nós já experimentamos da bondade do nosso Deus, da misericórdia, do amor. Glória a Deus. Muitos de nós já estavam com a sepultura aberta, irmão. Alguns de nós já estavam com a sepultura aberta. Satanás só estava esperando chegar a hora para levar nossa alma para o inferno. Mas a mão daquele que está sentado no trono, o olhos de chama de fogo, está atento sobre a face da terra. E na hora que Satanás achou, agora vai, Deus nos arrebatou com as mãos de poder e nos tirou do lamaçal de lama e nos firmou na rocha que é Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos que ficar firmes. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, alamaço, Glória a Deus. foi para um alto preço pela nossa vida. Aqui, ó, tem um pouquinho de gente aqui. Mas é assim mesmo. É um pouquinho ali, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. Se você for lá no Japão, tem mais um bocadinho, nos Estados Unidos tem um pouquinho, e vai juntando. Nesse bairro tem um pouquinho, lá na Vila Santana tem outro pouquinho, no Progresso tem outro pouquinho, na Rua da Vaz tem outro pouquinho, e assim no Patrimônio tem outro pouquinho. E assim, irmãos, que Deus vai chamando nós para a salvação. Há anos atrás, esse homem tinha, ele pegava para mim. E eu estava na cachaça, numa luta. Eu não estava na luta, né? Eu estava escravo. Eu era escravo de Satanás. Mas ele pegava para mim. Mas a pregação dele não foi em vão. Não foi em vão. A nós cultuando aqui junto aqui, é? A nós adorando a Deus junto aqui, ó. A nós junto aqui, ó. A nós junto aqui, irmão. Então, quando você tiver de falar para Jesus, não temas no seu coração. Fale da palavra de Deus. Você não está cometendo crime nenhum. Pelo contrário, você está obedecendo a ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Glória Cristo. a Deus. Passou muito tempo. Passou muito Mas tempo. Deus Cristo. Passou muito tempo, mas Jesus. E quantas pessoas que pregou para mim? Quantas pessoas que pregou para você converter? Foi a primeira? Não, foi um falou um cadinho, o outro falou outro pouquinho, e a gente pensa assim, não está adiantando nada falar, mas está adiantando, porque o Espírito Santo ele está trabalhando no coração daquela pessoa, e o homem só pode aceitar Jesus por meio da pregação da palavra, por meio do testemunho, por meio da pregação da palavra. Não tem outro jeito do homem ser salvo, a não ser por meio da pregação da palavra. E é por isso que Satanás não gosta que nós falamos de Jesus. Ele não gosta não, irmão. Você pode falar de qualquer coisa. Você pode bater um papo com a pessoa. Você pode falar de serviço. Você pode falar de riqueza. Você pode falar de viagem. Você pode falar de tudo que você quiser, que ele está tranquilo. Ele não está ligando não. Isso é até bom para ele, que ocupa, que preenche o tempo do homem, que não deixa o homem ter tempo para Deus, não deixa o homem ter tempo para pensar que foi pago um sacrifício, um homem morreu em nosso lugar para nos salvar. E quando você fala Jesus te ama. Só você falar assim, Satanás já fica todo oriçado. Ele só não voa de nós é porque ele não pode, porque tem anjo com a espada de fogo. É porque nós somos queimados em fogo, irmão. Quando Satanás olha para nós, ele não vê nós. Ele vê aquele que está em nós. E é por isso que ele não avança em nós. Por isso que ele não pega nós pelo pescoço. Porque a vontade dele é de nos destruir de uma vez. Quando você fala assim, o sangue de Jesus tem poder. E quando você ora para uma pessoa, a pessoa está enferma,
Você ora pela pessoa, você pede a Deus na sua casa, Senhor, tem misericórdia de fulano, Senhor. Toca na vida dele, Satanás, irmãos, ele fica furioso. Ele já chegou falando para mim algumas vezes, você não tem nada a ver com essa mulher, você não tem nada a ver com esse homem não, isso não é problema seu, você é enxerido, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tenho isso. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ordenou a nós orar pelas pessoas, a nós clamar pelas pessoas, a nós pregar o Evangelho, a nós anunciar as boas novas de salvação, a nós falar para a pessoa que está sem esperança, falar ainda há jeito, ainda há esperança, ainda tem um caminho de luz, e esse caminho é Jesus. Aceita Jesus como seu Senhor. E na hora que a gente fala assim, irmão, parece que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual está sendo quebrado cadeia, laço está sendo desfeito. Quando você fala assim, eu aplico o sangue de Jesus do alto da cabeça de fulano até as pernas dos pés. Ah, meu filho, o sangue de Jesus vai. Satanás, ele não gosta do sangue de Jesus, porque no sangue, através do sangue de Jesus, é que Jesus nos comprou, é que Jesus nos limpa, que ele nos reme diante de Deus. Então ele não gosta. É a arma poderosa, irmão. Essa palavra é a arma poderosa. A gente, irmão, não precisa saber ler, não precisa ser formado, não precisa ser nada. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa ter um espaço para Jesus no nosso coração. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que Jesus chega, eis que chega e bate a sua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E quando ele entra, irmão, ele faz transformação, ele mexe nas coisas, ele toca a maldição, a toca de uma bênção, ele tira a maldição e coloca a bênção, ele tira a enfermidade e coloca a saúde, ele tira a vontade de tirar a vida e tirar a vida, traz a vida eterna para a vida da pessoa. Ele tira a palavra de maldição e coloca essa palavra aqui, ó, ainda há esperança. Mas nós passamos por prova, a prova faz parte. Jesus, o nosso modelo a ser seguido, ele passou por muitas provas. Ele foi rejeitado, foi criticado, foi zombado, né? De muita cidade ele foi expulso, como se ele fosse um bandido. Muitas pessoas fecharam a porta para ele. Samaria tinha uma cidade que ele foi, mandou os discípulos preparar lugar para ele. Vai lá, prepara uma posada para mim. Eles não quis receber de mim. Mas eles não sabiam. E o discípulo vendo aquilo, o discípulo voltou e falou: Senhor, eles não querem receber o Senhor lá. O Senhor quer que nós pedimos, Pai, que manda fogo do céu para destruir essa cidade. E Jesus falou: não é assim não, rapaz. Não é assim, não, eles não querem aceitar agora. É porque está cego espiritualmente, é porque está debaixo do jugo. Mas quando vocês continuar pegando o Evangelho, a cadeia vai cair, aquela cegueira vai cair por terra, as correntes vão ser desfeitas, vai cair por terra, e aí eles vão aceitar. Quantos de nós aqui resistiu à palavra de Deus? Quantos? Quem resistiu à palavra de Deus, levanta as mãos. Quem não aceitou a palavra de Deus, quem não aceitava a palavra de Deus. Eu passava pelaquela igreja de Deus e amor ali, e as irmãs orando até para as pessoas que estavam debaixo do vício, né? E eu com pé de boi de cachaça nas costas, e daí falava: a macumba está feia, ó. Como é que está, ó? Batendo o pé no chão e orando, guerreando contra Satanás, e Satanás chuchava na minha mente. O que eles estavam fazendo? Macumba. Satanás, ele toca a verdade para mentira. É, meu filho, mas agora não. A escama caiu por terra, a cegueira caiu por terra, porque homens e mulheres continuou pegando a palavra. Mesmo eu resistindo, mesmo eu rejeitando, eles continuou pegando, até chegar o dia que o Senhor fez a obra. Que dia maravilhoso! O Senhor fez a obra na minha vida, irmão. Se eu soubesse que era bom assim, irmão, se eu soubesse que eu ia receber aquilo que eu recebi, se eu soubesse que eu ia ficar do jeito que eu fiquei, eu tinha levantado as mãos para Cristo dentro do ventre da minha mãe. Mas é preciso que nós passemos por
perseguição, é preciso que nós passemos por tribulação. É preciso que a gente fique escravo do Satanás, para quando você vê uma pessoa escravo, você ter compaixão, você ter misericórdia, você não desistir daquela pessoa, você orar e crer que mesmo que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida do outro. Glória a Deus. Mas nós temos que pregar. Uma coisa nós não podemos deixar de fazer, de pregar. Não precisa saber pregar a palavra, é só você falar: Jesus te ama, irmão. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus já morreu para te salvar. Jesus tem uma casa preparada para você. Só que nós temos que nos preparar aqui na terra. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Antes de nós aceitar Jesus, nós não passamos por prova. Nós nem somos tentados. Nós não resistimos à tentação. Satanás chega com um copo de pinga, Genru. Chega com a música do mundo, já está dançando. Ó. É assim. Chega com uma arma, chega com uma droga, você está fumando aqui. Chega com uma mulher, o homem está prostituindo. Chega com um homem, a mulher está prostituindo. A gente não resiste, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, aí Satanás fala: agora você vai beber. Fala: eu não, agora eu vou para a igreja. Agora você vai para o baile, eu vou para a vigília. Aí ele começa a te provar. Começa a te provar. Aí vem as provas, as lutas. Vem a luta, porque ele perdeu um escravo. E ele sabe que não pode deixar nós na corda bamba, porque ele sabe que Jesus só transforma a vida do homem com um objetivo: é de transformar o outro. Se Jesus te transformou, se você aceitou Jesus, se ele mudou a sua vida, ele tem um objetivo, é de você falar dele para o outro, para ele mudar a vida do outro. E assim vai. E assim vai. Jesus, irmãos, ele preparou 12 homens, 12 discípulos. E algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, que toda vez que eu falo nessa mulher, eu falo: eita mulher, hein? Essa mulher, ela seguiu Jesus até no Calvário, e depois no domingo de manhã, ela foi lá para ungir o corpo dele com óleo, ele já estava morto. Ela sabia que ele estava morto. E o anjo apareceu para ela, Jesus apareceu para ela, mas ela não reconheceu Jesus. E ela falou: fala para mim onde você colocou meu Senhor, que eu vou buscar. Isso é amor, irmão. Isso é dedicação. Isso é uma coisa que dificilmente a gente vai ver as pessoas fazendo. Mesmo depois de morto. Gratidão. Isso é gratidão, porque Jesus livrou ela. Jesus expulsou dela 7 demônios, irmão. 7 demônios, aquela mulher vivia com 7 demônios dentro do corpo dela. Jesus chegou e libertou ela. Falou: vai em paz. Jesus já te libertou de alguma coisa? Jesus já te libertou da enfermidade? Jesus já fez algo para você ter gratidão por ele, irmão. Jesus me tirou, irmão, do fundo do poço. Eu não tinha esperança mais de vida. Sabe? Lá em casa não tinha luz assim, não. Não tinha luz, não. Na lata lá de casa não tinha comida, não. Eu não tinha comunhão com minhas irmãs, não conversava com nenhuma das minhas irmãs, não. Eu não tinha amigo mais. Você quer ver você ficar sozinho? É você perder tudo. Perde tudo você. Eu não tinha crédito nesse bairro, nem com uma pinga, nem com um cigarro. Ninguém queria ficar perto de mim. Só Jesus. Quando fica assim, que fica bom para Jesus. Jesus, às vezes, ele permite nós olhar para um lado, não ver nada. Você não encontra um amigo, você não encontra uma mão para te levantar. Você olha para o outro lado também não. Você olha para frente também não vê esperança nenhuma. Você olha para trás ainda está pior ainda. Você sabe o que eu vi? A intimação do Polo chegando em casa para mim. Mas hoje eu sei que Jesus permitiu isso tudo, é para mim ficar encurralado. Ele foi me encurralando, ele foi me cercando, falou: eu vou te cercar, eu sei que eu vou dar um jeito. Porque enquanto o homem está com a força no braço, enquanto está com dinheirinho no bolso, enquanto está cheio de amizade, enquanto está com o nome limpo, não sobra tempo para Deus.
Só bater para Deus não, todo lugar que você vai, as pessoas te recebem bem. E às vezes Deus tem que mexer, às vezes Deus tem que mover as águas para nos encurralar aqui. Aí só sobra só ele. Você olha para um lado, você não vê solução. Você olha para um lado, todo mundo está correndo. Você olha para o outro, todo mundo está correndo. Você olha para frente, quando você vai assim, a pessoa sai de mim. Eu estava assim. Ando lá, vai uma sujeira passando. Aí tinha um grupinho de pessoas conversando ali, um pouquinho sai para lá, sai para trás, saiu todo mundo, e eu falava, que é isso? Mas Jesus falou, vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Né? Irmão, Deus fez uma obra tão maravilhosa no meu irmão, na vida, pegou e faz na vida de nós todos. Porque eu fui com alguém que pagava um salário mínimo, não tinha dinheiro para ficar. Devendo esse boteco, pegando lá de João Sirico, passando aqui, ia lá no Zé Mauro, ia lá na Aline, devia tudo. Nem de pinga eu tinha crédito. Um salário. Deus é Deus, né? Assim. Então, irmão, mas nós, depois que eu aceitei Jesus, depois que nós aceitamos Jesus, aí começam as provas. Sabe para que Satanás coloca a prova no nosso caminho? É para nós desistir. E Deus deixa nós passar por prova. Porque Deus deixou Jesus passar por prova. A Bíblia fala que Jesus saiu das águas do Rio Jordão, foi batizado por João Batista, o céu se abriu e saiu uma voz dos céus: eis meu filho amado, a quem me comprazo, a quem me alegro, a quem tem prazer. Jesus ouviu a voz de Deus. Mas em seguida a Bíblia narra que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado por Satanás. Sabe por quê? Deus quer servo fiel. Deus quer gente que não volta atrás. Deus quer pessoas que passam pela prova, mas que já decidiu no coração e vai ficar firme. Deus não tem para perder, não. Quando você vê pessoas saindo da igreja, não se preocupe. Não se preocupa, não. Que tem pessoas que aceitou Jesus e morrem firme com Jesus. Não larga, não. Tem pessoas que não largam. Esses são os fiéis. Os fiéis de Cristo. Eita lá, aqueles que escolheu Cristo. Aqueles que entendeu que foi pago um alto preço. Que Jesus, ele sofreu naquele madeiro pela nossa salvação. E a gente não aguenta nem a lutinha. Não vai passar nem com a lutinha, já está voltando para trás. Maria, quantos anos você tem de igreja? Eu nem tenho. Tem muitos anos. Está firme aí. Está firme aí até agora. Está firme. Então quando a gente vê nego, rapaz, Jesus diz assim, ó, João Batista diz, com a pá que Jesus tem na mão, ele vai peneirar. A pá que ele tem na mão vai peneirar, a fim de separar o trigo da paia, porque paia não serve. Paia não serve, paia de trigo não serve para nada. Paia de trigo é só para o fogo. Mas o trigo não, o trigo guardado no depósito. O trigo serve para fazer o pão. O trigo serve para alimentar. Quem é trigo aí? Dá um glória a Deus. O trigo serve, se nós for trigo, nós servimos para pregar a palavra, para anunciar, para testemunhar, para ficar firme. Só da gente ficar firme, irmão. As pessoas já olham e falam, aquela mulher, eu achei que ela não ia suportar aquela prova que tinha. Mas, no entanto, ela continuou firme. Aquele homem que passou pelaquela prova. Eu achei que ele ia cair, mas nós estamos firmados na rocha. Deus nos tirou do lamaçal de louco e nos firmou na rocha. E a rocha é Cristo. Então, irmão, nós temos que suportar duas partes que eu quero trazer para nós, para edificar a nossa fé. Para que nós vencemos esse ano de 2026. Ano de 2026, 13 dias, né? 13 dias hoje. Né? E eu quero ver nós firmes no final do ano. Eu quero ver nós ainda celebrando se nós ainda estivermos por aqui. Mas se nós não tivermos alguns para embora, nós podemos ir embora, mas embora em Cristo Jesus para a salvação. Glória a Deus. Irmãos, essa igrejinha aqui, ó, essa casa de oração, igual tem muitos aí que chegam no mundo que eu tenho, parece que é uma coisa simples, mas não tem nada simples. Há um mistério aqui dentro, irmão. Há uma pessoa que está aqui dentro, irmão.
Meia lama, surianda, cantaragai. Glória a Deus. É Ele, irmão, Ele que nos influenciou a nós vir aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que nos influencia. É Ele que fala no nosso coração, mesmo quando nós estamos dormindo. Ele que nos sustenta, Ele que nos alimenta. Ele que coloca esses desejos no nosso coração. Glória a Deus. Porque se o Espírito Santo não tivesse aqui na terra, não tinha leite. Glória a Deus. Não tinha cura. Não tinha convenção, não tinha pregação, não tinha louvor. Não tinha nada disso. Que segura a peteca aqui é o Espírito Santo. É o Consolador, é o nosso ajudador, é nosso amigo mais seguro, mais confiável. É o Espírito Santo, irmão, que faz nós vencer aquelas provas. Às vezes a gente está desanimado. Você ouve uma palavra, você ouve um hino, por pouco só. Eita! Vai embora, Satanás. Cai por terra, Satanás. Vai embora, Satanás. É assim. Às vezes você está assim, ó. Você está atuado, assim, ó. Com um pouco chega um irmão, às vezes você está passando no lugar, às vezes o Espírito Santo mesmo ministra no nosso coração e nós, ó, ficamos firmes novamente. Glória. Ficamos firmes novamente. Glória a Deus. Nós somos fortalecidos. Então vamos lá na palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz assim: Feliz aqueles que nas suas aflições continuam fiel. Eita glória, eita palavra. Feliz aqueles que nas suas aflições continuam fiel. Muitos irmãos, muitos quando passam por uma prova, há um evangelho pregado aí, há um evangelho de prosperidade, de bênção material. Deus nos abençoa, irmão. Deus nos abençoa em todas as áreas. Mas essa não é a finalidade do evangelho. A finalidade do evangelho é a salvação da alma. E o pãozinho de cada dia que Jesus ensinou na oração do Pai. Está satisfeito com o pãozinho de cada dia ou não? Glória a Deus. Então o evangelho é uma fonte de muita riqueza. Mas só para aqueles que estão contentes com aquilo que tem. Então, aqui feliz aqueles que nas suas aflições continuam fiel, passando a prova. Passando a prova, mas está gritando o nome de Deus. Está confiando em Deus. A esperança está em Deus. Não abre mão da esperança. Não coloca a esperança em outro lugar. Tem um crente, irmão, que está na igreja, quando passa com a prova, vai na macumba, vai no benzedor. Que isso? Está repreendido. Está queimado em nome de Jesus. Se Jesus nos curar, Ele é Deus. Se Ele nos curar também, Ele é Deus. Não é coisa. O importante é a nossa salvação da nossa alma. Fidelidade. Glória a Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Jesus, irmão, Ele não morreu para nos dar vida natural. Não. Jesus não foi para a cruz para nos dar vida natural, porque vida natural Deus já nos deu o corpo de vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós possamos ter vida verdadeira, vida eterna. A morte de Jesus na cruz do Calvário é para a salvação da nossa alma, não é a salvação do nosso corpo, não. Apesar que Ele cura, que Ele liberta, Ele transforma, Ele cura a enfermidade da carne, Ele pode curar qualquer coisa, Ele pode fazer do jeito dele, porque Deus deu Ele poder nos céus, na terra e até debaixo da terra, Ele tem poder. Glória a Deus. E Ele provou isso de muitas maneiras, ressuscitando um homem depois de 4 anos, 4 dias morto. Ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro teve que amor, não sei como é que Lázaro veio, porque estava todo enfaixado, né? Andando assim de passo, você não vê. Mas ele veio até voando. Ele veio do jeito que tiver de vida, ele tem o nome de Jesus, ele tem poder. Glória a Deus. Então ele mostrou que ele tem poder para dar vista um cego de nascença. Para dar visto um cego que nasceu cego, ele tocou e o cego voltou a ver. Coxo de nascença. E muitos milagres que ele tem operado na face da terra, muitas maravilhas que ele tem operado na face da terra nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Glória a Deus. Mas nós temos que continuar fiel. Fiel. Fidelidade. Deus espera de nós fidelidade. Porque Jesus ele foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Ele não disse nem uma palavra ao contrário. A Bíblia diz que ele não amaldiçoou ninguém.
E não é por falta de oportunidade, não, que deram tapa no rosto dele, os filhos dele, pegaram ele na cruz, né? Colocaram coroa de espinho nele, mas a Bíblia diz que ele ficou em Deus. Ele ficou tudo em Deus. E no final ele orou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz. Então aqui diz: feliz aqueles que na sua aflição continuam fiéis. Então, mesmo no meio da aflição, nós temos que continuar fiéis. Vamos lá. Porque depois de sair aprovado dessa aflição, porque depois de sair aprovado dessa aflição, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Então Deus então, aqui, quando nós passamos por prova, Deus está vendo você passar por prova. Deus está vendo a minha prova, mas Ele está deixando, porque Ele quer saber se nós vamos ser fiel até o fim. Ele quer saber se nós vamos resistir, sem amaldiçoar Ele, sem abandonar, sem escolher outro caminho. Se nós vamos continuar adorando Ele, se nós vamos continuar colocando a nossa esperança nele, se nós vamos continuar orando, se nós vamos continuar chorando nos pés dele. Ele quer saber. Porque se nós for assim, Ele vai nos dar a coroa, que é a promessa. Ele vai nos dar recompensa aos que o amam. Aos que o amam tem recompensa. Se você ama Cristo, a ponto de abandonar as coisas desse mundo, a ponto de confiar somente nele, porque o crente, o cristão verdadeiro, ele confia em Deus e em Cristo, e mais nada. É Deus e Cristo. Jesus ensinou, crente em Deus e crente também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Para quem? Para quem crê em Deus e crê também em Jesus. Nós só temos que crer para a salvação, irmão. É em Deus e em Cristo. Nem na minha mãe, nem no meu pai eu posso crer para a salvação. Porque Deus não deixou outro para que o homem seja salvo, a não ser que é por meio de Cristo, que é só Cristo que salva. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém. Então, se você está seguindo outro caminho, se a pessoa está seguindo outro caminho, pode abandonar esse outro caminho, que o caminho verdadeiro se chama Cristo Jesus. A verdade é Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Então Deus vai recompensar aqueles que é fiel. Nós temos base na Bíblia, que Deus recompensa aqueles que é fiel. Jó passou por uma grande prova, irmão. Jó é o símbolo do homem que venceu a maior prova, atirando Cristo. A Bíblia diz que a casa de Jó estava tudo tranquilo, os filhos de Jó lá ia tudo bem. A riqueza, Jó era o homem mais próximo da cidade de Ur, e não tinha nada, estava tudo tranquilo. Jó levantava de madrugada para oferecer sacrifício, pensando que os filhos tinham cometido pecado. Então Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que entendia da graça, da bondade de Deus, ele fazia tudo certinho. Mas no entanto, Deus, mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse por prova. Mas só que ele foi fiel. Ele foi fiel. Ele não abandonou a fé. E Satanás falou: se o Senhor deixar eu tocar nele, o Senhor verá que ele amaldiçoar o Senhor sem nenhum respeito. Satanás, irmão, às vezes ele pede Deus para nos passar as provas, que Deus deixa. Porque Deus não tem compromisso com gente infiel, não. Tá? Deus não tem compromisso com gente infiel. E na história de Jó, Deus deixou Satanás tocar nele. Tocar nos filhos, tocou na riqueza dele, acabou tudo, foi tudo embora. E Jó firme ali, olha, encurralado de filho. Depois tocou nos filhos, né? Levou tudo embora, e Jó firme, ó. Depois Deus deu essa recompensa para ele. Abençoou ele 2 vezes mais do que ele tinha. A benção. E Jó continuou glorificando o nome do Senhor na terra. Satanás, irmãos, ele quer colocar a prova, é quem é fiel. Quem é fiel. É quem é fiel. Quem tem compromisso com essa palavra aqui, ó. Quem aceitou Jesus mesmo e está firme.
Sabe por quê? Nós somos representantes, nós somos chamados para ser testemunha de Cristo. E aí o que acontece? Se nós cair aqui, se nós cair e voltar para o mundo, que estrago que faz na obra de Deus? Que estrago que faz na obra de Deus uma pessoa que volta a beber, que volta a fumar, que abandona o casamento, que casa de novo, que casa 4, 5 vezes. Que estrago que faz na igreja, irmão? Que estrago que faz na obra de Deus, irmão? Por isso que Deus ele tem compromisso com aqueles que ficam firmes. Nós temos que ficar firmes. Né? Então vamos continuar. Então, versículo 12. Feliz aqueles que nas suas aflições continuam fiel. Porque depois de sair aprovado, se nós for fiel, Deus vai nos aprovar. Deus fala, tirinho para o meu céu aqui, Ele é fiel. Aprovado. Irmão, é bom demais a gente ouvir a palavra de Deus. Já pensou a gente ouvir a palavra de Deus? Você foi aprovado. Mas tem pessoas que é desaprovado. E no dia do juízo final, irmãos, vai ter só 2 tipos de gente aqui na terra: os aprovados e os desaprovados. E o problema é que naquele dia não vai ter mais esperança, não vai ter mais tempo, não vai ter mais tempo de conserto, não. Apartai-me de mim, maldito, vós que praticou iniquidade. Você não quis compromisso com a minha palavra, você não quis ser fiel, você foi um servo infiel. Apartai-me de mim, ide para o fogo eterno, aonde está o falso profeta e a besta. Mas há um povo aqui, há um povo que anda gemendo, que anda chorando, que anda aborrecido, que anda clamando a Deus, que Deus recolhe a lágrima deles aqui na terra. Esse povo vai ouvir: eita, por causa de meu pai bendito, esse reino foi preparado para vós antes da fundação dessa terra. Glória. Antes de eu criar a terra, eu já tinha preparado esse reino para vós. Mas é preciso nós ser fiel. Irmãos, e cada dia está ficando mais difícil a gente viver nessa terra. É cada coisa que está acontecendo: imoralidade, vaidade, sensualidade. Com as mulheres, mas os homens agora estão andando quase nu, né? Perdeu o respeito todo. Então está ficando mais difícil da gente ser fiel. É cada coisa que a gente ouve, é cada música que tem, cada música que dá até vergonha. É só palavrão escandaloso mesmo. Isso tudo abre porta para Satanás. Isso tudo abre porta para ele. Porque nós somos assim: ou nós adoramos a Deus com as músicas, ou a música adora a Deus, ou adora Satanás. Ou a roupa que você está vestindo, ou está glorificando a Deus, ou está glorificando Satanás. O lugar que você está, ou adora a Deus, ou adora Satanás. A pessoa que você anda, a pessoa ou adora a Deus, ou adora Satanás. Porque não tem outro para você adorar. O único que é adorar a Deus merece toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Mas Satanás não merece nada, e o homem está adorando ele enganado. Adorando ele. Então vamos continuar. O 3. Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, quando a gente for tentado, se a pessoa está passando por uma tentação é diferente de provação. Tentação, você está tentando, o Satanás ele tenta o homem fazer o homem desobedecer a Deus, por meio de palavra, por meio de ação. Fazer o homem desobedecer a Deus. Fazer o homem sair do caminho. Sair o homem desviar do caminho. Fazer o homem desviar do caminho. Isso que é tentação. É Satanás chegar com um prato assim para você. É pessoas que te convidam: vamos lá na macumba que fulana tem um pai de santo lá que pode curar seu filho. Isso é tentação. Satanás está tentando te induzir, te enganar, para te tirar você do caminho, para desviar você do caminho. Tentação. É quando ele chega com uma mulher perto, um homem que é casado. É quando ele chega com um homem para uma mulher que é casado. Isso é tentação. Ele está tentando nos tirar do caminho, da graça de Deus, da proteção de Deus. É isso aí.
É quando o homem para de beber, o cara está firme, a mulher está firme na igreja, tem um problema com vício, Satanás chega com a pinguinha para ele. Então, o que tem? Você já viu onde já? Chega com um cigarro, pessoa, isso é tentação. Para trás de mim, Satanás. Jesus ensinou. Para trás de mim, Satanás. Arrependido. Está queimado em nome de Jesus. Assim. Isso é tentação. É tentar a pessoa abandonar aquele caminho. Então, irmãos, nós precisamos de ficar firme, ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. Ser leal a Deus. Para que nós podemos conquistar a nossa salvação. Então, aqui está falando de duas coisas: provação e tentação. Todos os cristãos passam por isso. E ainda aqueles que vão aceitar Jesus, ainda vai passar por isso. Nós temos que ficar firmes, porque é nós que temos a missão de levantar mais cristãos aqui na terra. Essas crianças que estão aí, é responsabilidade nossa de nós manter firme na fé, para que eles vejam a graça de Deus através das nossas vidas. Para que eles vejam o poder de Deus através das nossas vidas. Se nós parar, já pensou? Se nós parar? Se nós parar, quem vai representar Deus na terra? Se nós parar. Se toda pessoa que aceitou Jesus desanimar e voltar para trás, como é que vai ficar isso aqui? Não vai ter salvação mais. Os discípulos morreram, quase todos morreram matados, não sei João. Mas eles não abandonaram, eles foram fiéis até o fim, cumpriu o chamado deles e levantou muitos outros discípulos, foi fazendo outros cristãos e até chegar em nós. Agora é a nossa vez, irmão. Agora é a nossa vez de nós representar Cristo aqui na terra, de nós ficar firme e ficar fiel, ser leal a Deus, ser dedicado a Deus, ficar firme, para que nossos netos, às vezes nós temos parentes que não aceitou Jesus ainda, que está afastado, mas um dia Deus vai trabalhar na vida deles, Deus vai chamar eles do mesmo jeito que chamou nós. Deus vai abençoar através da nossa oração, através da nossa dedicação. Davi escreveu: eu já fui moço, hoje sou velho, mas de maneira nenhuma nunca vi um céu mendigão pão. Deus, ele trabalha as mãos assim. As nossas orações, ela não fica nessa terra. A nossa oração, ela sobe e é guardada num pote de ouro. No tempo certo, Deus derrama e envia o anjo para abençoar. Então, irmão, para uma pessoa se converter, é joelhinho no chão. É joelhinho no chão. E não é fácil para se converter uma pessoa. Não. Ainda mais se a pessoa foi criada no mundo. Satanás laçou a vida daquela pessoa. É oração mesmo de guerra. É uma guerra travada para quebrar aquelas cadeias, para quebrar aquele laço, para a pessoa, a escama cair, a cegueira cair, para a pessoa poder ver a luz que brilha sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E aí acabou. Então nós somos soldados de Cristo, para nós guerrear contra as pessoas. Né? Então nós temos que continuar firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço na obra do Senhor nunca é em vão. Nunca é em vão. Nós vamos garantir a nossa salvação, ainda vai salvar outras pessoas através da pregação. Amém? Eu vou passar para a Tininha fazer a oração final para nós. Amém? Para que nós podemos descansar. Não parem de pregar o Evangelho. Não parem de falar para o seu vizinho. Não pare de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, que você topa com a pessoa da PSF. Fala de Jesus, topa no mercado, fala de Jesus, na rua, fala de Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho tem que ser pregado em tempo ou em fora de tempo. Ou seja, nós temos que arrumar uma ocasião. Nós temos que arrumar uma oportunidade para nós falar de Jesus. Amém? Glória. Amém, Jesus. Cumprimento aqui com a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui lá o Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. O Evangelho é pregado, né? Não é no princípio e no fim também. Só que poucas pessoas que estão conhecendo o que é o Evangelho, que é a nossa salvação, né? A Bíblia fala que é muito chamado, pouco escolhido, porque começa numa terra ainda, né? Então a luta vem, a pessoa não está preparada, cai novamente, né? E para levantar é difícil, né? A Bíblia fala que cair do homem levantar de Deus, mas cuidado. Você pode cair e não levantar, porque nada lá em cima.
Ele matar, roubar, destruir. Mas sabe o que Jesus falou, né? Eu vim dar vida e vida com abundância. Não tem desculpa, o não manda nada. Ele só manda se deve dar, né? Não deve dar, ele não tem, né? Chance nenhuma. Ele não fez nada no mundo, só a missão dele é matar, roubar, destruir. O que ele tem feito na face dessa terra, né? Mas, quando o tempo de Noé, né? Que Noé pegava a palavra, falava que era Deus, eles, Noé estava doido, porque era família, né? Não existia chuva, né? De maneira alguma. Só que o que aconteceu? Salvou somente a família de Noé, 8 pessoas. Tudo que pereceu naquela água, pequenos e grandes. Agora é diferente. Deus mandou Jesus para perdoar pecado, salvar a alma. A nossa missão é seguir a Deus para a nossa salvação da nossa alma, né? Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por isso, vamos fazer oração, pedir perdão ao nosso Deus, dos nossos erros, das nossas transgressões, pedir a Deus força, né? Para vencer, né? Para não ser vencido, né? Esse mundo, muita tradição, um mundo muito perverso, muita covardia, né? O Satanás está fazendo rolaço, né? Ele está montando a cavalo, colocando as esporas nesse povo que não tem conhecimento, né? Então nós vamos orar para Deus abençoar a nossa família, abençoar esse povo, né? A Bíblia fala que tem que orar para todos os moradores da terra, né? Não só para nós, pedir a Deus para o povo, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, eu estou aqui, Pai, para ser abençoado nesta noite, Jesus, e visita nossas famílias, Pai, que está distante, Jesus, visita no hospital, no UTI, no CTI, onde se encontra os doentes, Pai, aquele povo que está carcerado, Pai, que está preso nas cadeias, que está nas garras do Satanás. Jesus, tenha misericórdia, Pai. Ouve nossa oração, meu Pai. Faz a obra em nossa vida, Jesus. E olha esse povo aqui de Teixeira, meu Deus, essa cidade tão pequenininha, meu Pai. Oh, Jesus, salva essas almas perdidas, Pai. Oh, Jesus, guarda, caro, meu Deus. Entra nos lares desse povo, Jesus, que ainda não conhece a palavra, meu Pai. Toca na mente desse povo, Pai. Faz a obra, Jesus, e esse ministério do nosso irmão Marcos Júnior, traga as almas, Jesus, para ter conhecimento da palavra, sabedoria da palavra, Jesus. Oh, meu Deus, cresce essa obra, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é por nós queremos, porque o povo aí fora, meu Pai, não tem conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus pode tocar cada dia, meu Pai, um pouquinho nesse povo, até que eles tenham conhecimento da palavra, sabedoria, da salvação da tua alma. Olha aí, Jesus, quantas pessoas que estão nas garras de Satanás, quantos lares destruídos por maconha, quantos lares destruídos por macumba, seta do inimigo, espírito das trevas, a macumba feita no cemitério, macumba feita na encruzilhada, na mata-fria, na costureira. Ah, Pai querido, Pai amado, toca, meu Pai, na casa do meu irmão, toca na casa do nosso irmão Marcos Júnior, que é a seta do inimigo, Pai, nosso irmão Pedro, que está aqui, nossa irmã Maria, e toda essa família, nosso irmão que estão aqui, meu Pai, assistindo a palavra do Senhor, meu Pai, abençoa, Jesus, faça a obra desse povo, Jesus, e nesta noite que nós estamos aqui, meu Pai, em números pequenos, nós dizemos a palavra que aonde é 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai, para ser abençoado, Jesus, e toca no nosso coração, meu Pai, para nós sermos obedientes na palavra, toca na mente, toca no pensamento, Jesus, e tira toda a seta do inimigo, Pai, todo espírito das trevas, joga por terra, espírito da morte. Olha aí, Jesus, a macumba que é feita, meu Pai, para destruir a família, Jesus, e joga por terra nesta noite, Pai, faz a obra, meu Pai, desse povo. Eu peço, Pai, para minha família está distante, Pai, para que seja abençoada nesta noite, Pai. E me agradeço essa palavra nessa noite, meu Deus, acrescenta a nossa fé cada dia mais, para que nós resistir às tempestades, às muralhas deste mundo, Pai. Oh, Jesus querido, eu creio, meu Pai,
abençoar esta noite, que tudo será abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, Jesus? Meus irmãos, diga comigo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que orem para o meu sobrinho, ele está enterrado. Ora que os irmãos possam orar por ele, né? Clamar a Deus, nós possamos reunir as forças e ore também para outras pessoas que estão internadas. Muitas pessoas enfermas no hospital, né? Muitas pessoas com problema no casamento, ora pelos casamentos, ora pelos jovens, ora pelos jovens que estão amarrados abaixo do jugo dos vícios, não apresenta a Deus. Nós temos que orar, nós temos que apresentar a Deus as necessidades das outras pessoas, e aí Deus vai nos abençoando e vai operando milagres e maravilhas na face da terra. Amém? Amém? Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E quem pode dizer? Amém. Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.